Alguns segredos estão enterrados por um motivo. Mas e quando alguém decide desenterrá-los? Tudo começou quando Rafael se mudou para a casa antiga que herdou dos avós, numa vila esquecida no interior de Minas Gerais. A construção, de madeira escura e janelas altas, exalava um cheiro forte de mofo e tempo. Mas o que mais chamava a atenção era o porão trancado com uma pesada porta de ferro, protegida por 3 correntes enferrujadas e um cadeado enorme. Durante semanas, Rafael ignorou o porão. Estava ocupado com reformas e papelada. Mas toda noite, à meia-noite exata, ele ouvia barulhos vindos de lá de baixo. Arranhões, sussurros e o som de algo rastejando. Achou que eram ratos. Até que uma madrugada, ouviu batidas fortes na porta do porão, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse presa lá dentro. No dia seguinte, decidiu investigar. Com um maçarico emprestado, quebrou o cadeado. O barulho ecoou pela casa. Quando abriu a porta de ferro, um cheiro podre e quente escapou, como se algo morto estivesse lá há anos. O porão era úmido, escuro, e no canto mais distante havia um quarto menor, também trancado. Na porta, algo estava escrito em letras vermelhas, riscadas na madeira com unhas. Não entre. Ele ainda está com fome. Rafael achou que fosse uma brincadeira mórbida de algum parente antigo. Usou uma marreta e arrombou a porta. Dentro do quarto não havia móveis, só um círculo de sal quebrado no chão e marcas de garras nas paredes. No teto, pendurado por correntes enferrujadas, havia um espelho antigo, coberto por um pano preto. Sem pensar, Rafael puxou o pano. O espelho não refletia o porão. Refletia um quarto vermelho, com paredes que pareciam pulsar. No centro, uma criatura alta, sem rosto, com braços longos demais, olhava diretamente para ele pelo espelho. E então, sorriu. O espelho rachou com um estrondo, e uma mão fria agarrou Rafael pelo pescoço. A última coisa que ele viu foi o próprio corpo sendo puxado para dentro do vidro, enquanto o reflexo permanecia do lado de fora. Desde então, vizinhos dizem que a casa parece diferente, mais escura, mais viva, e toda noite, à meia-noite, o espelho no porão se acende sozinho. Nele, pode-se ver um homem preso do outro lado, gritando sem som, implorando para sair. Mas já é tarde demais. Rafael agora é parte do espelho. E o reflexo anda pela casa. Dizem que quando alguém desaparece, a casa sente falta, mas às vezes ela só quer mais. E o espelho ainda está com fome. Após o desaparecimento de Rafael, a casa ficou fechada por 2 anos. Ninguém teve coragem de entrar, até que Laura, sua irmã mais nova, decidiu investigar. Ela se recusava a acreditar que Rafael havia simplesmente fugido. Ele era cético, racional, não o tipo de pessoa que desaparece sem deixar rastro. Além disso, a polícia havia deixado um relatório estranho. Nada anormal encontrado. Porta do porão selada novamente, caso encerrado. Mas Laura sabia que algo estava errado. E naquela tarde nublada, ela entrou. A casa estava coberta de poeira, mas o porão estava limpo, como se alguém, ou algo, estivesse morando ali. O cadeado novo na porta era ainda maior do que o anterior, mas isso não a impediu. Ao entrar no porão, Laura sentiu o ar mudar. Estava pesado, úmido, vivo. O quarto menor ainda estava lá, o espelho pendurado no teto, agora sem nenhuma rachadura visível. Parecia novo. Ela se aproximou lentamente, e por um segundo, pensou ter visto algo se mover dentro do reflexo. Mas o porão estava vazio. Então, o espelho começou a formar neblina por dentro, como se respirasse. E Laura ouviu, não com os ouvidos, com a mente. Laura, me tira daqui. Era a voz do irmão, fraca, desesperada. Ela gritou, deu 2 passos para trás e caiu. Quando se levantou, o espelho já mostrava outra imagem. Uma sala com dezenas de pessoas presas atrás do vidro, algumas com olhos arrancados,
outras com bocas costuradas. No centro, Rafael, amarrado em correntes, olhava diretamente para ela. Não solte, ele me prende. Se quebrar o espelho, ele sai. Mas Laura estava em choque. De repente, uma das mãos do reflexo se moveu sozinha, estendendo-se para fora da moldura. Unhas longas, dedos ossudos. Um som agudo de vidro rachando encheu o porão. O espelho queria abrir de novo. Laura correu. Subiu as escadas tropeçando, trancou a porta do porão com tudo que conseguiu empilhar. Mas enquanto respirava ofegante, ouviu 3 batidas suaves na madeira da porta atrás dela. Pela última vez naquela noite, o espelho sussurrou: "Você abriu a casa. Agora, ela é sua." Alguns espelhos não refletem a realidade. Eles aprisionam almas. E uma vez que você olha fundo demais, algo sempre olha de volta. A pergunta é: será que você ainda é você quando o reflexo decide sair? Algumas maldições não se encerram com o tempo. Elas apenas esperam por um novo rosto. E agora, o espelho não quer apenas um reflexo. Ele quer o mundo real. Depois da fuga desesperada, Laura passou 3 dias sem dormir, trancada em um hotel, longe da casa. Mas o espelho não ficou para trás. Toda noite, às 3 horas da manhã, o espelho do banheiro ficava embaçado, e nela aparecia uma silhueta atrás de Laura, longa, distorcida, sorrindo. Ela tentou quebrar o espelho do quarto. Ele se recompôs, sozinho, em segundos. Desesperada, ela procurou por Dona Ilídia, a última moradora da vila que conhecia a história da casa. A senhora, com mais de 90 anos, revelou a verdade que ninguém ousava dizer. Essa casa foi construída sobre um antigo ponto de invocação. Um espelho ritualístico selava a entidade. Seus avós sabiam. Rafael libertou, e agora ele está preso no lado errado. E Lídia entregou a Laura um livro antigo de ocultismo, com instruções sobre como reverter a passagem. Mas o ritual precisava ser feito dentro do porão, com sangue da mesma linhagem que abriu o espelho. Ou seja, Laura. Era suicídio, mas ela não hesitou. Na noite seguinte, Laura voltou a casa. Desceu ao porão com velas negras, o livro e uma faca ritual. O espelho parecia acordado, pulsava, como se tivesse um coração atrás do vidro. Ela acendeu as velas, cortou a palma da mão e desenhou o símbolo do livro no chão. O espelho começou a sangrar, literalmente. Gotas vermelhas escorriam do topo da moldura. O reflexo rachou. Rafael apareceu, olhos fundos, pálido, mas ainda ele. Laura, agora. Ela gritou as palavras do encantamento. O chão tremeu, vozes surgiram de dentro das paredes, e o espelho explodiu. Pedaços voaram em todas as direções. O porão foi consumido por uma escuridão densa, e então, silêncio. Laura acordou horas depois. O sol nascia. O espelho havia desaparecido. Ela correu pela casa. Rafael estava no chão da sala, vivo, confuso, com os olhos cheios de lágrimas. Eles se abraçaram, choraram. Estavam livres. Ou era o que pareciam ser. 2 semanas depois, já longe da casa, Laura estava escovando os dentes, olhando para o espelho do novo apartamento. Rafael dormia no quarto, mas algo no reflexo estava errado. Laura virou o rosto. Nada. Olhou de novo. Rafael ainda estava dormindo no reflexo. Mas atrás dele, uma figura alta, sem rosto, de braços longos, saía lentamente do armário. Laura gritou, correu até o quarto. Mas Rafael não estava lá. A cama estava feita, fria, intocada, e no espelho, a entidade sorria. Você acha que me expulsou, mas eu sou o reflexo agora. E todo espelho é uma porta. Nunca mais olhe demais para o espelho, porque agora ele olha de volta. E se você piscar, pode ser tarde demais. Fim.